Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós temos a oportunidade de estarmos reunidos para esse nosso culto de oração e pregação da palavra no meio da semana. Como você bem sabe, nós nos reunimos às 19h30 neste dia em uma sala virtual de oração para agora nos colocarmos diante das Escrituras Sagradas e podermos meditar na palavra do Senhor, ouvirmos aquilo que Deus tem a falar conosco por meio da sua palavra revelada e registrada. Nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta aí, porque nós vamos orar agora, em seguida, e depois eu vou fazer alguns comentários sobre a série de mensagens que foi iniciada recentemente, na mensagem anterior a essa, e nessa noite nós veremos o que nós temos a aprender com o apóstolo Paulo, que, inspirado pelo Espírito Santo, defendeu o verdadeiro evangelho contra erros e heresias. Portanto, abra sua Bíblia na carta aos Gálatas e vamos orar, para em seguida, ao longo desta mensagem, nós vermos o que temos a aprender com o apóstolo Paulo a respeito do combate pela fé, combatendo erros e heresias. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por esta noite e pedimos que o teu Espírito fale conosco por meio da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreendermos o verdadeiro evangelho, os fundamentos e a doutrina estabelecida, ó Deus, nas Escrituras, na tua revelação, ó Pai, ao longo da história, pelo teu Espírito registrada ao inspirar os profetas e apóstolos, Senhor, e, ó Deus, pela tua igreja, que aprendendo este conhecimento revelado nas Escrituras, registrou isso, Senhor, e estabeleceu para que nós pudéssemos ter uma fé saudável, firmada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a base para esta nossa fé, Senhor. Deus eterno, livra-nos, Senhor, de sermos envolvidos, seduzidos por erros e heresias, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos firmarmos e nos apegarmos. Como diz o teu servo Judas, a fé de uma vez por todas entregue aos santos. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu dei início a uma série de mensagens bíblicas com o objetivo de esclarecer a nossa igreja sobre os erros e perigos trazidos pelas pregações motivacionais que se fundamentam naquilo que ficou conhecido como teologia do coaching. Este é um movimento surgido há pouco tempo e recentemente se tornou notícia nos veículos de imprensa, quando um desses que se destacam entre os pregadores de coaching promoveu um evento que acionou as forças de segurança e resgate do grupo que ele conduzia em uma área serrana. Os pastores, diáconos e coordenadores de departamentos da nossa igreja vêm há algum tempo investindo na conscientização da necessidade do investimento no discipulado da nossa congregação. Nós temos visto que isso se faz pela correção de rumo e a promoção de mudanças que são necessárias na cultura que foi sendo desenvolvida por nossa igreja ao longo desses 18 anos. Desde quando foi realizado o primeiro culto dominical na Igreja Cristã Nova Vida em Olaria, ali na Rua Carlina, e que será motivo de celebração no mês que vem na nossa igreja. Os pastores, diáconos e a equipe de coordenação de departamentos da nossa igreja vem pensando dedicadamente, com bastante calma, prudência, e vem avaliando os passos corretos e os erros que nós cometemos e que fizeram com que nós desenvolvêssemos um jeito de ser igreja ali
na nossa congregação ao longo do tempo. É claro que nós fizemos isso olhando ao redor e analisando as tendências, as experiências e as fórmulas que parecem ter conduzido algumas igrejas ao que se poderia chamar de um sucesso, mas que, biblicamente, levará seus pastores, líderes e membros ao fracasso. Meus irmãos e minhas irmãs, é justamente esse aparente sucesso e os erros fundamentais nessas igrejas que nos preocupam e exigem que nós fiquemos alertas, para que não nos enganemos com aquilo que por fora parece muito bom, mas que por dentro corrói a alma das igrejas e igrejas que têm se rendido ao que pode muito bem ser identificado como uma heresia. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, para que essas igrejas experimentem, vejam vocês, esse aparente sucesso, elas não podem ministrar um erro completo. A mentira, a falsidade, a heresia plena, ela precisa se misturar com a verdade, com a pureza, com o evangelho verdadeiro, para que as coisas funcionem. Mas vejam que qualquer mistura, por menor que seja, torna o todo venenoso, nocivo e nojento. Pense comigo. Se eu servisse a você um delicioso e belo bolo do seu sabor preferido, com aroma e gosto que fizessem você tecer os maiores elogios à minha arte culinária. E daí, depois de você ter comido quantas fatias quisesse desse bolo, até o ponto de saciar toda a sua vontade e de se deliciar com esse bolo, até o ponto de eu dizer para você que tinha misturado na massa desse delicioso bolo que você acabou de comer. E digamos que eu tivesse dito a você que tinha misturado na massa desse bolo um pouco de cocô. E vejam bem que eu disse cocô e não coco. Isso mesmo. Eu misturei na massa do delicioso bolo que você acabou de comer um pouco de cocô de cachorro que eu catei na rua. Na verdade, eu nem sei se era cocô só de cachorro ou se tinha também cocô de gato, mas vamos parar por aqui porque eu acho que já está ficando nojento demais essa ilustração. Mas a pergunta é, ainda assim, você se sentiria satisfeito por ter comido o tanto que quis desse bolo que eu servi? Você se sentiria satisfeita, depois de saber disso, por ter comido o tanto que quis desse bolo que eu lhe servi? Qual o problema? O bolo não era bonito? Não estava cheiroso? Não era gostoso? Não satisfez completamente o seu gosto? Não era equilibrado em açúcar, fofura e leveza? Qual é o seu problema, então, com o cocô misturado no bolo? Bom, meus irmãos e minhas irmãs, coisa parecida acontece quando você ouve uma pregação fundamentada na tal teologia do coach, ou na sua irmã mais velha, quando você ouve uma pregação baseada na teologia da prosperidade, conforme nós veremos ao longo desta série de mensagens. A heresia misturada com a verdade, com mentira, ela afaga o ego, ela sacia desejos do coração enganoso, ela aflora emoções, ela faz o coração acelerar, lágrimas correrem no nosso rosto, parece ser um bálsamo que cura feridas, que nos faz sentirmos bem, quando na verdade envenena a alma. E cedo ou tarde trará enjoo, náusea e ânsia. É por isso que eu preciso, meus irmãos e minhas irmãs, ter a medida certa ao longo dessa série de mensagens. Eu preciso de uma faca afiada ou de um bisturi.
E preciso saber usar com habilidade esse instrumento para separar a verdade da mentira ao tratar desse assunto. Eu preciso ter o cuidado com o meu coração e com o coração de quem ouvirá esta mensagem. Isso para que eu não, por um lado, não me ensoberbeça e peque, e também para que eu possa advertir com firmeza quem precisa, sem deixar de confortar, melhor dizendo, os desanimados, auxiliar os fracos e ser paciente com todos. Eu orei nesse sentido e peço que você também me ajude em espírito de oração, a fim de que eu não retribua mal com mal ao longo dessa série de mensagens. Mas antes, que Deus me conceda a porção dobrada da graça de Cristo e que por meio do Espírito Santo eu seja bondoso para com todos. E nessa série eu seja capaz de defender a verdade e apontar os riscos de morte em doutrinas perigosas, que são como um belo, aromático e saboroso bolo que na sua massa esteve misturado cocô de cachorro. Eu comecei fazendo isso por meio da exposição da carta de Judas, quando então eu destaquei que nós precisamos da fé de uma vez por todas confiada aos santos, que é o termo que Judas usa na sua carta. Nós precisamos batalhar, como ele bem apontou, por este conjunto doutrinário aprendido na revelação progressiva de Deus nas Escrituras Sagradas e registrado pela igreja desde muito cedo. Quando essa fé, uma vez por todas, revelada aos santos, ela é atacada em pregações por aqueles que foram seduzidos pelo espírito deste século. Nós devemos, então, identificar essa infiltração que é dissimulada, infiltração de erro que desfigura a graça de Deus e que nega a Jesus Cristo o seu papel como único, soberano e Senhor. E é nesse sentido que nós caminharemos nesta noite. Mas, infelizmente, ao longo da história da igreja, houve aqueles que foram identificados como apóstatas, meus irmãos e minhas irmãs. Apóstata é uma palavra que descreve os pensamentos, as palavras e as ações de quem abandonou a fé, quem se desviou do Deus vivo em rebelião, quem prega contra a inegável verdade bíblica para levar outros à rendição e à obediência servil de espíritos enganadores. Apóstata é aquele que propaga ensinos de demônios, como nós lemos nas cartas apostólicas. Eu sei que essas palavras elas são duras, que elas são alarmantes, eu sei também que elas precisam ser ponderadas em razão do nível de desvio da verdade revelada claramente nas Escrituras Sagradas, como nós veremos nesta noite, porque para que um erro não seja confundido com uma heresia apóstata e flagrante. Ainda que não se deva assim passar pano em quem comete erros, pessoas que fazem mal à saúde da igreja, meus irmãos e minhas irmãs, todo o abandono do puro evangelho para a proclamação de um outro evangelho, de um falso evangelho, isso deve ser identificado e combatido. Deve ser confrontado. O parâmetro que nós temos para isso são a revelação de Deus, a pessoa e a obra de Jesus Cristo, os ensinos dos profetas e dos apóstolos, as sagradas escrituras na antiga e na nova aliança, inspiradas pelo Espírito Santo, e a tradição cristã desde cedo estabelecida, ou seja, aquilo que eu estou identificando com o que Judas chama de a fé, de uma vez por todas, confiada aos santos, que ele também chama de santíssima fé. A quem se afasta disso, precisa então ser combatido. E hoje, nessa noite, eu não descreverei ainda
nos seus detalhes o que significa e em que consiste essa teologia do coach. Eu deixarei isso para outra oportunidade, porque a minha intenção nesta noite é obter informações bíblicas que sirvam para nós identificarmos os erros e as heresias, a fim de usar essas informações mais tarde, a fim que nós possamos confrontar essa tal teologia do coaching. E eu comecei com a carta de Judas e hoje eu quero aprender com o apóstolo Paulo sobre este combate e esta defesa da fé de uma vez por todas confiada aos santos. Vejam vocês que o apóstolo Paulo ele enfrentou erros e heresias que vinham sendo infiltradas nas igrejas. Em duas de suas cartas fica evidente o combate dele contra esses erros e heresias. E eu quero começar aprendendo com o apóstolo Paulo através da sua carta escrita aos Gálatas. E para tanto eu peço que vocês vejam aí comigo o capítulo 1 desta carta aos Gálatas e acompanhem comigo a leitura dos versículos 1 até o de número 9. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 9, é o texto que nós vamos ler nesta hora. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Meus irmãos e minhas irmãs, percebam que o apóstolo Paulo começa essa carta afirmando o seu chamado e o seu envio. Ele reivindica a sua autoridade na igreja como apóstolo constituído por Jesus Cristo e por Deus Pai. E vejam vocês que ele escreve esta carta dizendo que não está sozinho. O apóstolo registra que há outros que, digamos assim, subscrevem o que ele registra, o que ele escreve nesta carta aos crentes das igrejas na Galácia. Região que ele tinha percorrido na sua primeira viagem missionária e ali dado início e constituído igrejas. Então, esta carta deveria circular por essas igrejas plantadas nessa região, o que mostra o quanto os erros e heresias tinham se alastrado por essas igrejas, colocando em risco a saúde espiritual e o discipulado dos membros dessas igrejas. No versículo 4, o apóstolo já começa sendo incisivo na defesa do evangelho verdadeiro, quando ele afirma que foi pela graça e vontade de Deus Pai que o Senhor Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. E desta forma, o apóstolo já defende a relação que há entre Deus Pai e o Filho de Deus, Jesus Cristo, ainda que o Pai e o Filho compartilhem a mesma natureza e os mesmos atributos divinos, sendo tanto um quanto o outro Deus, ainda que cada um tenha a sua personalidade e papéis diferentes na revelação e na relação com a humanidade, a fim de levar a cabo o plano de salvação de pecadores. Tudo isso conforme se depreende das Escrituras Sagradas e conforme bem ficou estabelecido na fé de uma vez por todas entregue aos santos, e então registrada pela igreja em seu corpo de doutrinas
fundamentais para a fé cristã. A redenção promovida por Deus Pai, por meio de seu Filho, não foi outra além do resgate desta presente era perversa, quando Jesus Cristo morreu em lugar daqueles que se arrependeram e nele creram, morreu no lugar morreu para pagar o preço da condenação desses pecadores, morreu no lugar desses pecadores e pelos pecados dessas pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é o aspecto fundamental da fé cristã. O verdadeiro evangelho se fundamenta nisso. E há tantos outros evangelhos espalhados por aí que tratam de uma salvação que não é esta registrada nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, a Deus deve ser dada toda a glória para todo sempre, como registra o apóstolo Paulo. Mais do que o tempo em que ele vivia, o apóstolo ele se refere à presente era perversa, expressão que ele usa nessa carta aos Gálatas, como sendo o tempo que antecede o retorno de Jesus Cristo a este mundo, quando ele virá para implantar definitivamente o reino de Deus. A presente era perversa, que chegará ao fim, ela então se contrasta com a era por vir, em um reino eterno de paz, justiça e verdade, reino esse estabelecido por Deus. Enquanto que as pessoas desta presente era perversa são escravas do diabo, vivem para a satisfação dos seus desejos pecaminosos e estão condenadas à morte eterna aos olhos de Deus. A era por vir é experimentada, tem um gostinho dela ainda hoje por quem foi libertado da escravidão ao pecado, do poder do diabo e do medo da morte, por meio da fé somente em Cristo. E esta era será completamente desfrutada, plenamente desfrutada na vida eterna, por estes e estas que se arrependeram dos seus pecados, creram em Cristo como único, suficiente e definitivo Salvador e o reconheceram como Senhor de suas vidas. A nossa esperança está fundamentada nisso. Vejo vocês que em seguida o apóstolo ele se mostra pasmado com os crentes das igrejas na Galácia. No versículo 6, ele se mostra admirado pelos Gálatas terem abandonado tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E fica claro que este outro evangelho põe em risco essa salvação em Cristo por meio da fé somente nele. Este outro evangelho, ele traz perdas em vez de ganhos. Ele leva à morte em vez de produzir vida. Para o apóstolo Paulo, classificar a mentira que se alastrou pelas igrejas na Galácia como um outro evangelho, como algo que na realidade não é o evangelho, como uma perversão do evangelho de Cristo. Isto indica que o que se pregava nessas igrejas da Galácia era algo racionalmente convincente. Era algo que se valia de argumentos tirados das Escrituras Sagradas, mas que feria de morte os fundamentos da fé, uma vez por todas, confiada aos santos. No versículo 8, o apóstolo adverte o seguinte, veja aí comigo: mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Outras traduções registram o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Esta palavra anátema, ela carrega consigo o sentido de alguém que está destinado à mais terrível das tristezas e angústias, alguém que deve ser excomungado. Pregar um outro evangelho coloca a pessoa debaixo de uma maldição, que se traduz em nada menos do que sofrer a ira judicial condenatória de Deus.
e chama a nossa atenção o fato do apóstolo Paulo enfatizar que alguém com um título apostólico, ou de bispo, ou de missionário, ou de pastor, até mesmo um anjo em uma aparição espetacular, se alguém anuncia um falso evangelho, não importando a sua fama, o seu reconhecimento público, nem o suposto bem produzido por suas palavras, tal pessoa deve ser considerada maldita, anátema. Por favor, meus irmãos e minhas irmãs, guardem consigo o que eu estou dizendo a respeito daquilo que deve ser considerado um falso evangelho. Guardem com vocês os alertas que eu faço a respeito do risco trazido por tal pregação. E o fato de que não importa quão famosa, quão considerada ou quais forem os títulos da pessoa que propaga a morte em palavras, palavras dissimuladas, como se fosse a vida do verdadeiro evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem e o mensageiro do falso evangelho devem ser denunciados. Ainda que, conforme mostra o capítulo 2 dessa carta aos Gálatas, alguns possam incorrer em erro e precisam, por isso, ser advertidos porque se deixaram levar por parte daquilo que está no escopo de uma heresia. Vejam que na continuidade desse capítulo 1 e ao longo do capítulo 2 desta carta, o apóstolo Paulo ele descreve a sua conversão, desde a sua conversão até a sua constituição como apóstolo e a recepção pela igreja em Jerusalém, pelos demais apóstolos e a liderança da igreja de Jerusalém, na pessoa de Tiago, irmão do Senhor Jesus. Até que ele registra, nos versículos 11 a 21 do capítulo 2, o quanto foi necessário ele advertir o apóstolo Pedro em um erro flagrante cometido pelo apóstolo em relação ao verdadeiro evangelho. E eu peço que você leia comigo aí no capítulo 2, os versículos 11 a 21, que dizem assim: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas 2, versículos 11 a 21. Percebam que o apóstolo Paulo ele informa que o apóstolo Pedro estava ali em Antioquia, uma localidade marcada pela presença dos gentios, ou seja, por aquelas pessoas que não tinham origem judaica e que tinham sido convertidas ao cristianismo. Bom, por causa disso, os gentios convertidos na fé cristã não tinham uma cultura e as práticas religiosas dos judeus, também convertidos, à fé cristã, que trouxe um conflito com alguns judeus convertidos
E entre estes havia aqueles que queriam manter ritos culturais e religiosos judaicos, assim meio que ressignificados pela fé em Cristo. Havia quem queria que todos os cristãos, judeus ou gentios, seguissem a lei dos judeus e que os homens se submetessem à circuncisão como marca da aliança de Deus com seu povo. Porém, o apóstolo Paulo, em suas pregações, assegurou que a verdadeira circuncisão não é aquela feita no corpo, mas no coração. O apóstolo Paulo, em suas pregações entre os gentios, afirmou que para ser cristão não era necessário um gentio seguir as leis religiosas judaicas. Não, meus irmãos e minhas irmãs, os gentios também podiam ser povo de Deus por meio da fé somente em Cristo. Alguns estavam pregando o que o apóstolo Paulo identificou como um outro evangelho. Evangelho esse falso que exigia dos gentios as práticas cerimoniais judaicas para que eles, os gentios, fossem considerados verdadeiros cristãos. E eles anunciavam especialmente a circuncisão, a marca da aliança de Deus com o povo na antiga aliança com Israel. O apóstolo Paulo ele rechaçou essa ideia de que para alguém estar debaixo da aliança salvadora, a nova aliança com Deus, que essa pessoa deveria, que era necessário a ela algo mais, além do que a fé somente em Cristo. Mais do que isso, o apóstolo ele repudiou a ideia de que para alguém ser considerado justo aos olhos de Deus, era necessário algo mais do que a fé em Cristo. E é por isso que ele registra aí no versículo 16 o seguinte: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O apóstolo Pedro, ele também chegou a esse mesmo entendimento, tanto que ele disse o seguinte no concílio da igreja em Jerusalém, que se reuniu para tratar da aceitação dos gentios e também do conflito trazido por aqueles que diziam aos gentios: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. O apóstolo Pedro, nessa ocasião, conforme registrado em Atos capítulo 15, disse o seguinte: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha sido concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles, os gentios, também. Só que nesta ocasião, registrada pelo apóstolo Paulo aqui na carta aos Gálatas, o apóstolo Pedro, ele tinha se afastado do convívio com os gentios cristãos, quando alguns desses judaizantes chegaram a Antioquia. A atitude do apóstolo Pedro foi condenável. Ele se submeteu e começou a agir, laborar em erro. Um erro que era flagrante na pregação herética desses judaizantes. E com o seu erro, o apóstolo Pedro, carregou consigo outros irmãos preciosos na igreja. E também para o ministério do apóstolo Paulo, como Barnabé, que foi o seu fiel companheiro em missões de evangelização entre os gentios. E nisso, meus irmãos e minhas irmãs, a gente percebe que até mesmo na história da igreja, um apóstolo se viu envolvido pelo erro e teve de ser advertido. E isso foi necessário porque o
o cerne do evangelho, na prática, estava em risco, estava em perigo. O cerne do evangelho, na prática, ele é descrito pelo apóstolo Paulo nos versículos 19 a 21, como nós lemos: pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho se mostra na prática quando o cristão percebe que está crucificado e morto com Cristo para este mundo, e que a vida que agora tem é vivida pela fé somente em Jesus Cristo, que o amou e se entregou por ele. Mais do que isso, Cristo vive na pessoa que nele crê. Quem crê em Cristo morreu para o mundo. Vejam que o apóstolo Paulo registra aqui no capítulo 6, agora da carta aos Gálatas, vá até lá comigo, capítulo 6, nos versículos 12 a 15. Veja aí o que está registrado em Gálatas 6, versículos 12 a 15. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando-os obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, quem crê em Cristo deve entender e aplicar a própria vida no dia a dia e na forma como se relaciona com o mundo ao seu redor. Deve aplicar aquilo que Jesus Cristo disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Qualquer tentativa de amenizar o que Jesus disse aqui em Marcos 8,35, para trazer para este mundo a realização e a plena satisfação, qualquer tentativa dessa deve ser considerada anátema. Quem deposita todas as suas esperanças para a vida neste mundo é a pessoa mais miserável entre todas. Quem pensa que, tendo começado a caminhada cristã pelo Espírito e pela fé, e acha que pode acrescentar algo ou melhorar essa caminhada pelo seu esforço pessoal, pelo seu esforço próprio, age como um insensato. E quem se rende a este tipo de ideia deve ser considerado como os Gálatas, conforme registrado pelo apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 1, devem ser consideradas pessoas enfeitiçadas, seduzidas por um engano demoníaco. Como nós podemos ver, todo erro e heresia flagrante que distorce a pessoa e a obra de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que tira de Jesus Cristo o centro da vida por meio da fé, que distorce a esperança de salvação eterna. Qualquer erro ou heresia que ferem mortalmente esses princípios e fundamentos deve ser rechaçado,
deve ser repudiado, deve ser combatido. E esse combate se dá de forma bíblica quando nós reafirmamos as verdades que provêm do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os compromissos reivindicados daqueles que devem tomar cada um a própria cruz e seguir a Cristo. A esperança maior que deve estar diante dos olhos daqueles que reconhecem a Jesus como o único, suficiente e definitivo Salvador. Nós devemos reafirmar as atitudes esperadas daquelas pessoas que sabem que Jesus Cristo é o Senhor com autoridade suprema no céu e na terra. Meus irmãos e minhas irmãs, são essas as verdades que devem ser anunciadas para que o falso evangelho seja combatido. São essas verdades que devem ser continuamente mencionadas e proclamadas no púlpito da nossa igreja. E é por isso que eu quero encerrar essa pregação fazendo a leitura pública de parte da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, onde ele, nesta carta, combate uma forma de heresia que defendia existir um conhecimento superior, conhecimento esse ao alcance de poucos iluminados, propagado com argumentos aparentemente convincentes, cheios de filosofias vãs e enganosas, coisas apegadas a este mundo e não firmadas em Cristo. Gente que tirava Jesus Cristo do centro da fé e colocava no seu lugar o esforço humano. E para isso, eu convido você a virar algumas páginas à frente na sua Bíblia e ir comigo até a carta aos Colossenses. E eu convido você a acompanhar a leitura do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 17, texto esse que fala por si mesmo. Vejamos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus vivo, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra
quanto às que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e da mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quando estou lutando por vocês, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração aos anjos, de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. É claro que aqui o apóstolo está falando da igreja.
Continuando, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós estejamos firmados nessas verdades para que então sejamos encontrados fiéis no dia da visitação do nosso Deus. Que não sejamos enganados por supostas revelações, visões, discursos ufanistas, novidades nunca antes trazidas à tona ao longo da história da igreja, que nada mais são do que manifestações de uma mente carnal. Que a supremacia de Cristo nunca seja perdida de vista diante dos nossos olhos, que os nossos pensamentos estejam nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Que nós nos despojemos da velha humanidade e nos revistamos da nova humanidade em Cristo. Que em nós habite ricamente a palavra de Cristo e com base nesta palavra nós possamos ensinar e aconselhar uns aos outros. Que tudo o que fizermos seja feito em nome do Senhor Jesus, com ações de graças a Deus e para a glória de Deus Pai. E que você, meu amigo, minha amiga, se arrependa e se renda a Cristo, o recebendo como seu Salvador e entregando a direção da sua vida a Ele, o reconhecendo como Senhor da sua vida. Porque somente em Cristo a vida verdadeira, plena, satisfação e alegria que nada e ninguém neste mundo pode dar. Mais do que isso, é somente por meio de Jesus Cristo que você pode ser livre da condenação eterna que paira sobre todos
que o rejeitam como Salvador e Senhor. E isso é o que mais importa. Portanto, arrependa-se e creia. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite, pela tua palavra. Pedimos a tua graça sobre nós, Senhor. Livra-nos de nos envolvermos com o erro. Livra-nos, Senhor, das palavras sedutoras, dos discursos encantadores, Senhor. Nos prometem tantas coisas, mas em vez de produzirem vida, nos levam à morte, Senhor. Que não nos afastemos do verdadeiro Evangelho, ó Deus. Possamos zelar pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos, a santíssima fé. Possamos, ó Deus, nos apegar à tua palavra. Possamos reafirmar cotidianamente, continuamente, a verdade do Evangelho, e que por meio dessa proclamação, pessoas se rendam aos teus pés, como o convite que eu faço aos meus amigos e amigas que ouviram esta mensagem, e que se arrependerem e crerem, se chegarem aos pés do Senhor com uma oração singela que seja, dizendo: Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida e recebe-me em teus braços, Senhor, como um filho teu, como uma filha tua, Senhor. Perdoa-me, Senhor, eu me arrependo. Confesso que não há outro caminho, outro Deus, outra fé, outra crença. Não há, Senhor, outro meio pelo qual eu possa ser salvo, pelo qual minha vida possa ser redimida. Ó Deus, eu quero declarar a minha confiança em Ti. Perdoa-me, Senhor, e dá-me uma vida nova. Transforma o meu viver. Ó Deus, eu reconheço a minha incapacidade, a minha justiça é tão pequena e incapaz de, Senhor, de me tornar merecedor do céu e da vida eterna. Ó Jesus, tem misericórdia de mim. Que ao fazer esta oração sincera, esses meus amigos e amigas possam receber o presente da vida eterna por meio da fé somente em Cristo. Eu oro, Senhor, nesta noite e peço isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida ricamente. Meu amigo, minha amiga, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.